Olá, galera, tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos lá, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo aí. Galera dos adolescentes, galera do grupo de leitura, pessoal que está acompanhando aí só pelo canal do YouTube. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos lá, né? Trilhando esse caminho aqui desse ano de 2023. Hoje já é dia 7, né? 7 de janeiro. E Deus está nos dando mais um dia, mais uma oportunidade, né? Para continuar meditando, entendendo um pouco mais da Sua palavra, desejando mais da presença dEle nas nossas vidas, aprendendo um pouquinho mais, né, com o Espírito Santo. Isso é muito bom. Vamos orar e vamos começar? E depois no final a gente faz a nossa oração de verdade, né? Assim, pedindo, implorando ao Senhor que mude a nossa vida, né? É isso que nós precisamos. Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite, muito obrigada por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que têm estado aqui conosco nessa leitura, que têm decidido entrar por esse caminho de busca, de dependência do Senhor, de entendimento da Tua palavra. E eu quero te agradecer, Jesus, porque eu sei que não há outro caminho, Senhor, não há outro caminho ao qual nós podemos nos sentir seguros, nos sentir realmente alicerçados, onde nada, Senhor, vai nos abalar, nada vai nos tirar da Tua presença, Jesus, porque nós confiamos somente em Ti. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Ministra um pouco mais da Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, no nosso espírito. Nos alimenta, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Vamos lá, então. Hoje a gente vai continuar dentro do livro de Jó, né? Nós vamos praticamente uma semana toda aí dentro do livro de Jó. Então, hoje a gente vai para Jó do capítulo 10 ao capítulo 13, tá? Nós estamos aí fazendo em ordem cronológica e é por isso que a gente está lendo o livro de Jó, né? O livro de Jó é o livro que praticamente foi o primeiro a ser escrito, né? Porque Jó, ele é da mesma época de Abraão. Então, como naquela época não existia tanta escrita, né? Muito provavelmente isso era totalmente diferente, difícil. O livro de Jó foi escrito em algum outro momento por alguém descrevendo a vida desse homem, e só muito lá na frente é que esse livro foi então encontrado nesses escritos e colocado aqui para nós a história desse homem, que tem um testemunho de vida maravilhoso para nos encorajar, para nos levantar, né, para nos colocar de pé diante da presença do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele governa sobre tudo, sobre todos, né? Jó, capítulo 10, é o nosso primeiro texto de hoje. Diz assim: estou cansado de viver. Vou abrir meu coração e contar a todos os meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Direi a Deus: não me condene. Diga-me que acusações o Senhor tem contra mim. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou uma criatura. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor julga como os mortais? Por acaso a sua vida é tão curta como a nossa? Ou são os seus anos como os anos de um homem? Por que o Senhor procura investigar os meus pecados e se informa? Por que o Senhor procura investigar os meus pecados e se informa das maldades que cometi? O Senhor sabe que não sou culpado e que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos o Senhor me formou com todo cuidado. E agora o Senhor irá me destruir? Lembre-se de que sou feito de barro. Por que agora quer me fazer voltar ao pó? O Senhor já não me derramou como se eu fosse leite e já me coalhou como queijo? O Senhor já não me derramou como se eu fosse leite e já me coalhou como queijo. O Senhor cobriu a minha carne de pele e me deu uma estrutura de ossos e tendões. Na sua bondade me deu vida e cuidou do meu espírito. Em todo esse tempo havia um propósito secreto em seu coração, mas agora eu sei bem qual é esse propósito. Deixa eu virar aqui a página.
O Senhor me observa de perto e se eu pecar, o Senhor não deixa de castigar a minha ofensa. Sendo pecador, não tenho esperança de escapar. E se eu fosse justo, isso não me ajudaria em nada. Estou coberto de vergonha e consciente da minha aflição. Se eu tento afirmar minha inocência, o Senhor me persegue como um leão feroz e me castiga com um poder que não posso explicar. O Senhor sempre tem testemunhas que me acusam e lança sobre mim a sua grande ira. Sofro grandes ataques como se o Senhor fosse um exército. Então, por que me deixou nascer? Quem me dera ter morrido antes de nascer. Eu nunca teria conhecido os sofrimentos dessa vida. Teria ido direto do ventre da minha mãe para a sepultura. Já estaria no fim dos poucos dias de vida que eu ainda tenho. Pare de me castigar e deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alegria, antes de partir para o lugar de onde não voltarei, para o reino da escuridão e da morte, para uma região escura, de trevas profundas como a noite, terra da sombra e da desordem, onde a própria luz é escura como a meia-noite. Então, capítulo 10, mais uma vez, né? Nós vamos ver esse homem Jó lamentando, dolorido com com os seus sofrimentos, com a sua dor, né? E é natural quando nós estamos em meio a essas situações da vida, essas circunstâncias difíceis, a gente tem esses lamentos, a gente tem essas dores, essas dúvidas, essas palavras na nossa boca, ou se não sai da nossa boca, a gente tem essas palavras na nossa mente, a gente tem essas palavras que saem do nosso coração. E Jó está nesse período, né? Jó está nesse momento da sua vida. Mas eu queria também dizer algo. Muitas vezes Deus usa personagens, histórias, homens de verdade para nos trazer ensinos. Sim, muitas vezes ele faz isso e o livro de Jó, eu não tenho dúvidas que seja isso. Mas como Deus ele é ainda maior, os seus pensamentos ainda são muito mais altos do que o nosso, o livro de Jó ele pode representar a vida do pecador. O livro de Jó ele pode representar a vida de toda a humanidade caída, de toda a humanidade que realmente está fora, né, da vontade de Deus, do padrão de Deus, da justiça de Deus. E ter a mão de Deus sobre o pecador é algo muito difícil. Porque vocês percebem que Jó o tempo inteiro ele fala sobre essa questão de se Deus quisesse, Deus não teria permitido nem que ele nascesse. Por que me deixar nascer para que eu sofra, né? Então, os questionamentos de Jó, às vezes eles vêm realmente ao nosso encontro para justamente nos perguntar, nos fazer refletir, perguntar para nós mesmos por que Deus permite que o ser humano nasça já em pecado, já que todos nós nascemos em pecado. Porque, infelizmente, nós nascemos em pecado, mortos espiritualmente, e nós precisamos compreender a nossa fragilidade, os nossos pecados realmente, né? Em algum momento isso precisa acontecer, essa máscara, né, precisa cair, esse entendimento precisa vir para dentro de nós, nós precisamos nos arrepender e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E Jó, nesse momento, ele traz um pouco dessa representação, não só de um homem que ele é nesse momento dessa história, mas ele traz realmente a realidade da humanidade, do ser humano que infelizmente decidiu viver uma vida sem Deus, né? Decidiu viver uma vida de desobediência. E a ira de Deus está sobre a vida de Jó. É o próprio Deus quem tem permitido que tudo isso aconteça na vida dele. Então é como se nós precisássemos realmente rever os nossos conceitos, rever a nossa humanidade caída, para que nós possamos reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da misericórdia. E quando Deus nos encontra, então, nós vamos perceber nos últimos capítulos o que acontece com a vida do ser humano. Então eu queria que você lesse o livro de Jó, não só como realmente a história de um homem, que é Jó, que também mas com os pensamentos muito maiores de Deus, que faz com que eu e você nos colocamos também nessa história, como um homem caído, como alguém que precisa da graça e da misericórdia de Deus, porque a mão do Senhor sobre nós, ela é muito dura. A ira de Deus sobre o pecador, ela não tem
misericórdia. Então nós precisamos da misericórdia de Deus para sermos alcançados, né? Sermos salvos, sermos livres dessa ira de Deus que vai vir sobre toda a injustiça, sobre todo o pecado, sobre todo o pecador que não se arrepender. Então eu vejo, lendo aqui agora o capítulo 10, esse relance veio na minha mente de que Jó, ele pode, o livro, né, de Jó, ele pode representar a humanidade caída realmente, como é difícil estar na mão do Deus vivo, né? Como é difícil a ira de Deus sobre nós. Capítulo 11. Zofar, o Naamita, respondeu. Agora o outro amigo, né? O terceiro amigo. Será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa? Você pensa que toda essa conversa tola calará as outras pessoas? Pensa que pode zombar e desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida é perfeita aos olhos de Deus e que você é inocente. Ah, quem dera Deus lhe falasse e dissesse o que ele pensa a seu respeito. Quem dera ele lhe mostrasse tudo o que sabe a seu respeito. Então você conheceria a verdadeira sabedoria de Deus, que é tão grande e complexa. E fique sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte de seus pecados. Por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição? A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Deus é maior do que a terra e mais vasto que o mar. Se ele considera um homem culpado, julga esse homem e lhe dá o castigo merecido. Quem poderá impedi-lo? Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Sem esforço, ele conhece a maldade de cada um. E você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer homem. Contudo, faça um propósito de consagrar o seu coração e estender as mãos para ele, abandonar o pecado que mancha suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então você poderá andar de cabeça erguida sem envergonhar-se, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás como águas passadas e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o meio-dia e as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança. Você dormirá em paz e segurança. Não haverá inimigos para perturbar o seu sono, pois todos vão querer a sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de refúgio, mas não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a única esperança, o único consolo será a morte. Percebe que eu acabei de falar? Capítulo 11, Zofar, esse terceiro amigo, ele vai falar justamente sobre que saída, para onde o pecador vai poder fugir dos olhos do Senhor. Para onde o pecador vai poder fugir para se esconder da ira de Deus, né? O fim do justo vai ser a misericórdia, a graça e a comunhão e a vida eterna com Deus. Mas a vida do ímpio, a vida do que comete a injustiça, que comete impiedade, vai ser morte e morte eterna, né? Então é o que eu acabei de falar. Jó, ele passa a ser não só um livro da vida, da história de um homem, mas da vida de alguém que representa toda uma humanidade caída. Aqueles que repensarem a sua vida, reavaliarem, né, a sua conduta, reavaliarem as suas atitudes e realmente se arrependerem e se voltarem para Deus, elas vão alcançar misericórdia. Assim como esses amigos de Jó estão pedindo para ele reconhecer o seu pecado, se arrepender, né, e voltar-se para o Senhor, porque o Senhor vai alcançá-lo, vai perdoá-lo, vai restaurar a vida dele. É isso que acontece. Mas para mim, Jó, nesse momento, nesses capítulos que a gente está lendo aqui agora, tem essa representação de toda uma humanidade, não só um homem. Mas eu e você estamos na mesma situação que Jó, passando muitas vezes por circunstâncias difíceis, por tribulações, por situações
que tem a ver com o nosso pecado, sim, que tem a ver com a nossa falta de comunhão com o Senhor, que tem a ver com a nossa falta de arrependimento, né, diante da vontade de Deus, diante da santidade de Deus, e nós aí ficamos patinando, né, achando que Deus é obrigado a nos perdoar ou a nos abençoar só porque nós achamos que fizemos alguma coisa boa, só porque achamos que fizemos alguma caridade, só porque achamos que um dia a gente vem e lê a Bíblia e ora 10 minutos e a gente acha que a gente já é alguma coisa, né, diante de Deus. Deus é santo, né? Deus é todo poderoso, ele não é só poderoso, ele é todo poderoso. Então a nossa vida precisa estar em constante, realmente, arrependimento, em constante relacionamento, para justamente sermos mais, cada dia mais reverentes, né? A presença de Deus e a vontade do Senhor para nós. Capítulo 12. Esta foi a resposta de Jó. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também possuo alguma sabedoria, não fico atrás de vocês. Além disso, qualquer um conhece as coisas que vocês estão me dizendo. Vejam o que me aconteceu. Eu era um homem justo e bom. Quando eu orava, Deus respondia às minhas orações. Agora, porém, os meus próprios amigos zombam e fazem pouco caso de mim. Vocês se sentem muito seguros e por isso zombam de quem está sofrendo. Empurram quem já está tropeçando. Além disso, os saqueadores vivem em paz e os que zombam de Deus vivem em segurança, fazendo da sua própria força um Deus. Pergunte aos animais do campo e eles os ensinarão, ou às aves dos céus e elas lhe contarão. Fale com a própria terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. E quem neste mundo não sabe que foi a mão do Senhor que determinou e realizou todas estas coisas? Em suas mãos está a vida de todas as criaturas, a vida de toda a humanidade. Assim como eu posso perceber se uma comida é gostosa ou não com a minha boca, meus ouvidos me dizem se suas palavras são verdadeiras ou falsas. Será que a idade é garantia de sabedoria? E todos os velhos conhecem a vida de verdade? Deus é quem possui a sabedoria e o poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele destrói, ninguém consegue reconstruir. Quando ele aprisiona alguém, ninguém é capaz de libertar. Se ele segura a chuva, vem a seca. Se ele deixa a chuva cair, há enchentes e inundações. Sim, a ele pertencem a sabedoria e o poder. A ele pertencem tanto quem engana como quem é enganado. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os juízes percam o juízo. Ele acaba com a autoridade dos reis e derruba os que estão no poder. Ele afasta os sacerdotes do seu cargo e acaba com o poder das famílias antigas e ricas. Ele tira dos conselheiros a capacidade de fazer belos discursos, tira dos idosos a capacidade de dar bons conselhos. Ele faz os príncipes serem desprezados e enfraquece os poderosos. Ele mostra bem claramente os planos e os pensamentos escondidos, lançando a sua luz sobre as trevas profundas. Ele torna as nações poderosas e as destrói, faz crescer as nações e as espalha. Ele tira das autoridades a capacidade de entender os problemas de seu país e faz os líderes das nações caminharem sem destino e sem rumo, como um deserto. Andam às escuras, tentando achar seu caminho como cegos, tropeçando e caindo como bêbados. Capítulo 12, Jó está fazendo uma reflexão a respeito de quem realmente tem a sabedoria para ensinar alguém diante da grande sabedoria de Deus. Quem realmente tem toda a justiça diante da justiça tão poderosa de Deus. Quem tem poder, né? Quem acha que é poderoso diante do Deus Todo-Poderoso. Então, Jó está dizendo, tudo que vocês estão me falando, meus amigos, qualquer um com a mínima sabedoria poderia me dizer o que vocês estão falando. Então, assim, não é novidade o que vocês estão me dizendo. Eu também sou vivido, né? Jó provavelmente tinha uma idade avançada nesse momento, até por ter 10 filhos, né? Ter uma vida toda aí diante de Deus.
com certeza ele já não era mais um jovenzinho, né? Então ele está dizendo assim, se é pela idade, eu também tenho experiência. Se é pelos cabelos brancos, eu também tenho experiência. E ele então está dizendo que, ainda que a gente ache que a gente tem autoridade, que a gente tem poder, que a gente tem sabedoria, diante de Deus tudo isso se torna nada, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que construiu toda a terra e tudo que nele há. Ele fala que a própria natureza, né? Quando ele começa aqui a falar, ele fala que se a gente falar com a natureza vai nos responder quem é Deus. A própria natureza nos mostra quem é Deus, gente. Isso é tão poderoso. Quando você olha para a natureza, quando você olha para os animais vivendo tranquilamente, se reproduzindo, sabendo buscar a sua caça. Vocês já perceberam como os animais, as árvores, a natureza em si, ela caminha com tanta naturalidade, né? Ela subsiste, ela existe com total sabedoria que a gente nem imagina de onde vem. E é o próprio Deus, porque Deus imprime dentro da sua criação a sua assinatura como aquele que criou, como aquele que fez, com tanto detalhe, né? Deus forma todas as criaturas, toda a natureza com o seu próprio DNA, com esse poder criativo, com esse poder tão maravilhoso. Então, Jó está falando que aquilo que esses amigos estão dizendo não é nenhuma novidade para ele. Ele sabe muito bem o Deus que fez os céus e a terra. Ele conhece muito bem o Deus que ele tem servido até esse momento. Não é essa a questão de Jó, né? Capítulo 13, nosso último capítulo de hoje. Capítulo 13. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes com os meus próprios olhos. Ouvi com os ouvidos e entendi. Conheço a vida tão bem quanto vocês. Não sou inferior a vocês. Por isso é que desejo falar com o Todo-Poderoso e tento defender a minha causa, provando que sou inocente, porque vocês torcem o sentido das minhas palavras. Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos. Ouçam bem as minhas razões, escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que Ele está certo? Pobres de vocês, se eles lhe mostrassem o que há em seus corações. Vocês pensam que podem enganar Deus como enganam as pessoas? Com certeza, Ele os castigaria se mesmo em segredo vocês fossem injustos. Será que vocês não sentem medo diante do esplendor de Deus? Será que não se sentem aterrorizados diante do poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza. As bases das suas defesas são fracas como colunas feitas de barro. Fiquem quietos e deixem-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências, porque arrisco tudo que tenho, a minha própria vida, para defender. Porque arrisco tudo que tenho, a minha própria vida, para defender a minha inocência? Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa desobediente irá à sua presença. Escutem bem o que vou dizer, prestem atenção nos meus argumentos. Já tenho preparado a minha defesa e sei que sou inocente. Não existe uma pessoa capaz de provar que eu seja culpado de algum pecado. Se existisse ao menos uma pessoa, pararia de me defender e morreria. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença e não me esconderei. Não me castigue mais e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então peça contas de minha vida e eu responderei. Ouça a minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi? De que culpas e pecados sou acusado? Por que, Senhor, se esconde de mim e considera seu inimigo? Eu sou frágil e sem valor como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando ainda era um jovem sem juízo. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos
e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim sou apenas como um tronco de árvore, caído e podre, como um trapo velho comido pelas traças. Então, Jó vai mais uma vez, né, pedir aos amigos que realmente permitam, né, que ele fale, que ele ponha para fora o que ele está sentindo, que ele fale com sinceridade a Deus, porque assim ele talvez teria uma chance. E como é bom, né, quando nós temos essa liberdade de abrir o nosso coração, de colocar para fora o que realmente está dentro do nosso coração. Se tem uma coisa, meus irmãos, que eu acredito que Deus ama muito, é a sinceridade do coração do homem. É a nossa vida realmente totalmente sem máscaras, sem nada que possa atrapalhar, né, a nossa fala com Deus, os nossos reais sentimentos, porque o que mais a gente percebe nessas últimas gerações são máscaras, são tentativas de maquiar, né, as situações, são pessoas que por fora parecem belas e bonitas e estão com uma vida feliz, mas por dentro a gente olha e a pessoa está podre, está amargurada, está sofrendo. Então o Jó nesse momento está pedindo licença aos amigos que acham que sabem tudo, para mostrar, para conversar com Deus, para falar realmente o que ele está sentindo. E como é bom a gente abrir o coração e falar aquilo que realmente a gente está sentindo para Deus. Como é bom a gente colocar para fora a nossa defesa, a nossa, muitas vezes a nossa dor, né? A nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Quantas vezes a gente realmente precisa dizer para Deus, Deus, eu não sei, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso, mas com o Senhor eu posso. Se o Senhor me ensinar, eu vou saber, né? Então, as nossas fragilidades falam muito mais do que se nós realmente dissermos para Deus que a gente não precisa dele, que a gente já sabe de tudo, né? Essa questão é muito, muito interessante. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Então, quem está aí com a leitura, com a gente, né, na leitura, terminamos aqui a nossa leitura de hoje, do capítulo 10 até o capítulo 13. Amanhã a gente continua dentro de Jó, nós vamos do capítulo 14 ao 16 amanhã, e a gente vai seguindo a nossa leitura. Quero dizer para vocês que vão ter dias dentro do nosso ano de leitura aqui, que a leitura é boa, ela flui, ela é gostosa, Deus ministra de forma poderosa a nossa vida. Vão ter outros dias que a leitura é maçante, que a leitura é difícil, que o texto parece que não está falando nada comigo, mas eu quero te dizer que em todos esses dias, tanto nos bons, nos fáceis, nos gostosos, quanto naqueles que parece que nada está fluindo, que o texto é difícil, para que eu estou lendo isso? Em todos eles o nosso Deus está. Em todos eles nós estamos sendo alimentados por uma comida extremamente saudável. Em todos eles a presença de Deus está conosco, ainda que nós não venhamos senti-la, ainda que a gente não venha perceber a presença real de Deus, Ele está. E essa é a maior certeza que eu tenho, e é por isso que eu tenho me dedicado ano após ano agora a ler, a meditar, a me instruir dentro da palavra, a me alimentar, né, da palavra de Deus, porque eu sei que é isso que vai me dar todo o sustento para os últimos dias, para o tempo do fim, para a volta de Jesus, para o tempo difícil, que vai ser a grande tribulação, que não é esse momento ainda. Descansem o coração de vocês, nós estamos ainda no início das dores, e eu creio que o Senhor está justamente preparando um exército poderoso para ficar firme, perseverante na presença dele, e é por isso que nós estamos aqui na leitura. Amém? Grupo de leitura, adolescentes, vamos permanecer firme aqui que a gente vai chegar até o final em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo na leitura e quiser, né, sair do vídeo, fiquem à vontade, nós vamos orar um pouquinho, vamos nos colocar mesmo em oração, intercedendo por nós, intercedendo pelas pessoas que nós amamos, e é isso que a gente vai fazer um pouquinho todos os dias. Essa semana eu decidi ficar aqui dentro do livro de Salmos, né? O Senhor tem nos ensinado algumas coisas, confrontado a nossa vida, e eu falo que a oração, ela é isso, né? Esse diálogo onde nós conversamos com o nosso Pai
e nós queremos realmente que Ele nos ensine, que Ele nos confronte, que Ele nos examine de dentro para fora, que Ele nos leve a um lugar de maior intimidade, que Ele converse conosco, porque essa é a melhor parte, né? Glória a Deus. Vamos lá? Hoje eu vou ler um pedaço, um trecho, ou quem sabe um pouco mais, não sei quanto, de Salmos 18, 1, 18, 14, Salmo 16, 29, 31, 43, Salmo 46, 49, tem um trechinho de Salmo 50. Então, são pequenos trechos dessa oração que eu vou fazer hoje. E orar a palavra é o nosso lema desse ano. Eu quero, assim, realmente pegar a palavra e mastigar ela na oração, porque tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos falar com Deus está dentro da própria palavra. Tudo que nós precisamos aprender do Senhor está dentro da palavra. Então, vamos lá, a gente vai pegar esse trecho. Eu vou ver se eu começo a colocar, gente, na descrição do vídeo, os capítulos, né, os versículos que eu tô orando com vocês. Assim fica mais fácil até para vocês buscarem lá na Bíblia os textos depois, se vocês quiserem, para orar de novo em casa ou para fazer outros momentos de oração também com o texto, né? Porque isso é o que a gente vai precisar fazer sempre. Talvez a gente vai pegar vários textos e orar ele durante esse ano, e às vezes o mesmo texto, porque o Senhor vai ministrando e vai nos ensinando. Amém? Então nós vamos começar aqui com Salmos 18, 1. Amém? Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Senhor, eu te amo. Você é minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Senhor, como é bom estar firmado no Senhor. Como é bom estar alicerçado nessa rocha, nesse fundamento tão poderoso que é o Senhor. O amor que nós queremos cada dia mais sentir pelo Senhor é aquele amor que traz realmente renúncia, traz verdadeiramente obediência. Senhor, como a palavra amor tem sido deturpada, tem sido mudada com o passar dos anos, com o passar dos meses, com as gerações passando, as pessoas, eu e cada um das pessoas, Senhor, que estão aqui orando, nós muitas vezes não temos tido real entendimento do que o amor de Deus representa, ou do que amar a Deus representa, mas Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E quando nós dizemos isso, Jesus, nós queremos sim que essa verdade se estabeleça em nós através da obediência. Porque eu como mãe, Pai, quando os meus filhos eles me obedecem, eu entendo o amor deles. Quando eles me obedecem, eu sei que eles me amam, porque eles entendem que aquilo que eu estou pedindo deles, naquela obediência, tem a ver com o real amor que eu também sinto por eles. Quando nós pedimos obediência dos nossos filhos, Senhor, é o verdadeiro amor que está fluindo. Então, Senhor, eu te amo, Senhor, e eu quero sim te obedecer, porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor tem dito na tua palavra para mim, Senhor, tem a ver com o amor que o Senhor sente por mim. Nada, Jesus, nada que está na tua palavra que o Senhor diz não para mim, diz não para os meus irmãos, Pai, tem a ver com algo de ruim, tem a ver com algo mal, porque em ti não há, Senhor, nenhuma variação de sentimento, mas o Senhor é o próprio amor. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos ama independente das minhas atitudes. E é por isso, Senhor, que nós vamos dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Pai. Eu te amo, Jesus. E nós queremos, durante esse ano, Senhor, declarar isso cada dia mais. Que a nossa boca diga, Senhor, algo
que muitas vezes ainda não é uma realidade, mas nós vamos declarar, Senhor, crendo que isso vai se tornar cada dia mais profundo, cada dia mais real em nós. Então eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor, e eu quero declarar que o Senhor é esse amor que nós temos. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha onde eu estou firmado, Jesus. A minha fortaleza. Senhor, a representação da fortaleza, Pai, dentro da palavra, tem a ver com o lugar aonde nós estamos seguros, aonde nós estamos cercados, aonde nós estamos com algo nos protegendo, Pai. E o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é esse lugar onde nós podemos nos abrigar, onde nós podemos nos ver protegidos, porque o Senhor faz esse muro, o Senhor nos cerca por trás e por diante, a tua palavra diz. Nós queremos estar debaixo dessa proteção do Senhor, porque o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Senhor, uma grande fortaleza sempre é construída em cima de uma grande rocha, em cima de pedras, em cima de rochas firmes no chão, Pai. Porque nada pode ser construído como uma fortaleza se for em cima de um alicerce que não é forte. Por isso que o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador. Oh, Jesus, como é bom. Como é bom saber que o Senhor tem nos tirado desse lugar de escravidão. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem nos libertado. Senhor, liberdade, libertação tem a ver com cadeias, tem a ver com algemas, tem a ver com prisões, tem a ver com lugar onde eu não tenho liberdade, tem a ver com lugar onde eu me sinto aprisionado. E o Senhor é o nosso libertador. O pecado nos aprisiona, Senhor. O pecado nos escraviza. O pecado nos faz refém. O pecado nos faz dependentes. O pecado nos faz ter, Senhor, alguém que nos cerca, nos trazendo dor, nos trazendo dificuldades de sair. Mas o Senhor é aquele que vem e traz essa libertação para nós, Pai. O Senhor naquela cruz, Pai, declarou: está feito, está consumado. E quando eu creio, Senhor, nisso, a minha vida é transformada, a minha vida é transportada desse lugar de escravidão, Pai, para esse lugar de libertação. O Senhor é o nosso libertador. Jesus, muito obrigada porque o Senhor decidiu vir a essa terra, se tornar como um de nós, Pai, e morrer a minha morte, morrer o meu pecado, morrer, Senhor, no meu lugar, para que essa liberdade pudesse vir e me alcançar. Obrigada, meu libertador. Obrigada, meu libertador Jesus. Muito obrigada, Deus. O Senhor é o meu escudo e o poder que me salva. Senhor, o escudo, ele tem o poder de nos proteger, o escudo tem o poder de nos dar essa proteção para a nossa vida. O escudo tem o poder de estar ali no nosso braço, nos fortalecendo e ao mesmo tempo nos trazendo essa proteção para continuar na batalha. O Senhor é essa força que está conosco, a palavra está dizendo, né? Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Senhor, quando nós dizemos sobre salvação, quando nós dizemos sobre libertação, nós estamos falando de algo muito mais espiritual, Senhor, do que algo físico. Pai, nós precisamos aprender que contra os nossos irmãos não há nada, Senhor, que nós devemos lutar, mas contra os nossos inimigos espirituais, contra todos os inimigos de Deus, que são principados e potestades, nós precisamos sim aprender a colocar o Senhor como nosso escudo, o Senhor como aquele que nos salva, o Senhor como aquele que nos liberta. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ir para esse lugar, Senhor, onde nós então entendemos que o Senhor vai na nossa frente, que o Senhor está conosco nessa batalha, que o Senhor decidiu lutar essa luta por nós. E é por isso que nós podemos descansar no Senhor como nosso libertador. O Senhor vai na nossa frente, o Senhor vai adiante de nós nessas batalhas que nós temos ainda que travar até a sua volta, Jesus. Muito obrigada, Deus, por ser esse nosso escudo e o nosso poder.
Nós não agimos de nós mesmos, Jesus. Nós não temos poder em nós mesmos, mas a tua palavra é esse poder, Senhor, que nos capacita a vencer os nossos adversários dia após dia. Jesus, muito obrigada, Deus, por a tua palavra ser essa verdade, esse escudo, essa força para nós lutarmos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é a minha torre alta. Oh, Jesus, muito obrigada, porque nós temos esse lugar de segurança, esse lugar de refúgio, esse lugar onde nós podemos subir bem alto, nessa torre bem alta, e avistar e ter o Senhor nos avisando sobre os nossos inimigos, o Senhor nos colocando já em posição de batalha diante das adversidades que podem vir. O Senhor vai nos fortalecendo mesmo antes de tudo isso chegar. O Senhor é aquele que já vai nos fortalecendo diante de qualquer circunstância que possa vir de contra-ataque contra nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco todos os dias, até a consumação desse século. Senhor, a tua promessa, ela é real, a tua promessa é fiel, Senhor, e é nisso que eu quero confiar, Senhor. O Senhor vai conosco como nosso libertador, como nosso escudo, como nosso poder, como a nossa fortaleza até o fim, Senhor. O Senhor vai conosco até que o Senhor derrote todos os seus inimigos. E nós estamos contigo, Jesus, nisso. Nós queremos estar com o Senhor. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me encobriram. As cordas da sepultura me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Fumaça subiu das suas narinas, um fogo consumidor saiu da sua boca. Brasas ardentes dela saíram incendiadas. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, o abrigo que o envolvia. As escuras nuvens de chuva do céu, do resplendor da sua presença, nuvens se desfizeram em granizo e raios. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou as suas flechas e dispersou os inimigos. Com grandes raios os derrotou. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação a um lugar espaçoso. Livrou-me porque se alegrava em mim. O Senhor me tratou de acordo com a minha justiça, de acordo com a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não fiz o mal, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível diante dele e guardei-me do pecado. Vou até aqui. Esse texto, Senhor, fala não somente da minha vida hoje. Ela pode sim, Senhor, falar comigo, ministrar a minha vida, mas o salmista, ele estava aqui nada mais, nada menos do que falando do próprio Senhor Jesus, diante dos seus perseguidores, diante dos seus inimigos. A representação, Senhor, desse Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A representação, Senhor, do seu sacrifício estava sendo colocado nesse salmo. Tanto tempo antes, Senhor, o salmista já estava sendo inspirado pelo Espírito para dizer que mesmo que as cordas da morte, a destruição, a sepultura, a morte alcançassem a tua vida, Jesus, o Senhor ressuscitaria no terceiro dia. Assim o Senhor tem feito conosco, Senhor. O Senhor tem
também nos alcançado com a tua mão poderosa, assim como o Pai o alcançou mesmo diante da morte, mesmo diante da sepultura, mesmo diante das cordas da morte, Senhor, mesmo ali, mesmo na sepultura, Senhor, mesmo diante dos seus inimigos. A morte não conseguiu te vencer, Jesus, e a morte não vai conseguir nos vencer. Ela vai ser destruída, Senhor, e nós estaremos contigo, vivendo, Senhor, eternamente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que essa é a verdade para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Que esse salmo, Senhor, cada dia mais seja luz no nosso caminho, seja a verdade que nós vamos cada dia mais declarar que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é aquele que nos tira, nos livra de todo mal. É isso que o Senhor está dizendo em todo esse salmo, que mesmo quando as trevas se tornaram o seu esconderijo, quando as nuvens, né, de chuva do céu estavam escuras, mesmo diante de tudo que estava acontecendo ali com Jesus, a palavra diz que o Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. O Senhor sempre vem em favor do seu filho, o Senhor sempre vem em favor dos seus filhos. Jesus foi alcançado pelo Pai e nós também somos, Pai, todos os dias alcançados pelo Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre nós, Jesus. Tua palavra diz que assim como o Senhor ama o Filho, o Senhor nos ama. Então é diante desse grande amor que nós já temos declarado, Senhor, que o Senhor tem nos amado tanto quanto o Senhor amou Jesus. É por isso que o Senhor vem em nosso socorro, é por isso que o Senhor é o nosso libertador, é por isso que o Senhor tem nos alcançado com tua mão poderosa, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela verdade da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, porque nós fomos alcançados pela tua palavra. Jesus, que essa mesma palavra possa sim, Senhor, alcançar as pessoas que nós amamos, que essa palavra, Senhor, possa alcançar também, Senhor, as pessoas que ainda não conseguem compreender esse grande amor. Jesus, nos faz luz para essas pessoas, nos faz, Senhor, ser canal do Senhor para essas pessoas que precisam sim te alcançar, Senhor, conviver também, Senhor, com a tua presença. Nos faz ser essa, Senhor, esse luzeiro, Senhor, diante das pessoas, que elas possam reconhecer o Senhor, reconhecer a graça do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos faz, Senhor, esses que podem proclamar a verdade do Senhor com autoridade, com o poder, como Jesus tinha a autoridade que o Senhor deu. Pai, a autoridade vem de ti, a autoridade vem da tua palavra. Nós em nós mesmos não temos poder algum, mas a tua palavra é o poder sobre nós. Assim como nós já temos orado no início desse salmo, o Senhor é o escudo e o poder sobre nós. É o Senhor quem está conosco em todo o tempo. E é com isso que nós temos que ter convicção e certeza para falar do Evangelho para as pessoas, Jesus. Alcança, Senhor, as vidas que ainda não têm essa convicção e essa certeza. Alcança, Senhor, as pessoas que nós amamos e que temos intercedido por elas e que desejamos que elas estejam também com o Senhor, que elas sejam libertas, Pai, que as pessoas sejam, Senhor, verdadeiramente, Senhor, libertas do pecado, dessas amarras, Senhor, dessa prisão que nós falamos também aqui já, Senhor, que as pessoas possam ser tomadas, Senhor, pela presença do Senhor e assim a libertação possa acontecer. Que as pessoas possam sentir, Jesus, a tua presença, o poder do seu Espírito para serem transformadas, Jesus. Cada dia mais, Senhor, cada dia mais. Quando o Senhor se revela, Pai, o Senhor traz com isso, com a sua revelação, Senhor, toda a verdade, todo o pecado, Senhor, que está diante de nós. E aí então há essa libertação, há essa maneira de agir do Senhor sobre nós, para que nós sejamos sim alcançados com misericórdia, com graça, com poder, Pai, e assim sejamos libertos. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra cada dia mais, Senhor, esteja nos nossos lábios, esteja na nossa vida, sendo, Senhor, esse canal para as vidas serem alcançadas também. Queremos sim, Senhor, continuar avançando, Senhor, e desejando mais do Senhor para ter uma palavra, para ter o amor do Senhor nas nossas vidas, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus.
Nos faz, Senhor, estar diante dessas pessoas que o Senhor deseja que elas sejam alcançadas e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade para atuar nessas vidas, que haja manifestação do Teu poder, Senhor, onde quer que estejamos, falando do Teu amor, vivendo, Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, ministrando essa verdade em nós todos os dias aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu acredito que nós paramos no meio desses salmos que eu falei, depois eu vou ver as referências e eu coloco aí para vocês. E esse salmo, ele vai falar algo muito poderoso que depois a gente pode meditar um pouquinho mais, e quando chegar no salmo a gente vai estar meditando também. A palavra diz assim: o Senhor me recompensou de acordo com a minha justiça, de acordo com a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel. Eu gosto muito desse texto. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso ages com astúcia. Salva os humildes, mas humilha os de coração altivo. Então, a maneira com que eu tenho me portado diante de Deus, a maneira como eu tenho agido diante de Deus, é a maneira como Deus vai se revelar para nós. Então, se você deseja que Deus se revele para você de maneira fiel, se você deseja que o Senhor se revele de maneira irrepreensível, que Deus não te repreenda, se você quer ver essa pureza de Deus, você precisa também estar justamente nessa busca, nesse caminho, né, de ser fiel, de ser irrepreensível, de ser puro, porque com o perverso, com o astuto, com o de coração arrogante, o Senhor também vai se apresentar da mesma forma, porque Ele sempre vai nos julgar de acordo com as nossas próprias atitudes, né? Então a gente vai continuar orando a palavra aí dia após dia, e eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando ao nosso coração. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, ótimo dia para quem vê aí o vídeo durante o dia, né? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta, continuando aí a nossa leitura e a nossa oração. Amém? Deus abençoe.